Vou fazer uma breve meditação. Gostaria de falar nesta noite sobre o profeta Elias, né? Quem nunca ouviu falar do profeta Elias? Era um homem que a gente nem sabe, né, a origem, né, dos seus familiares, mas sabemos que ele foi um profeta simples, mas com muita unção de Deus, cheio da unção de Deus. Elias, o nome Elias quer dizer: o Senhor é meu Deus. E em sua caminhada, ele fez muito jus sobre o seu nome, né? O Senhor é meu Deus, porque em tudo, a fé dele era inabalável, né? E que ele falava, acontecia, ele falava com Deus, orava com Deus, orava a Deus. E aqui no versículo 17, né? Antes, porém, de falar de Elias, nós temos um personagem muito influente na vida de Elias, que era o rei Acabe. O rei Acabe, ele acabou se casando, ele fazia muitas coisas erradas, né? Desviou-se dos caminhos do Senhor, e ele casou-se com uma senhora chamada Jezabel, o qual fez ele se inclinar para os deuses pagãos, né, da época, e entrou para a idolatria e adorando a Baal, né, o deus daquela época, e fazia muitas maldades, matava até os profetas de Deus. Era o rei Acabe e a esposa Jezabel. Já o Elias, o profeta Elias, ele contemplava tudo, porque ali estava o povo de Deus, mas o povo de Deus já estava se desviando também dos caminhos do Senhor. Aqui no versículo 32 diz: e levantou um altar a Baal, isso o rei Acabe, na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez o bosque de modo que Acabe fez mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis que foram antes dele. E aqui Elias, no capítulo 17 de 1 Reis, o profeta Elias, ele diz: então Elias, tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Aí eu fiquei, né? Segundo a minha palavra. Como você fala assim? Porque quando a gente vai orar, geralmente fala assim, segundo a palavra de Deus, segundo Deus falando, né? Ele falou segundo a sua palavra, com tanta firmeza, com tanta clareza. Por quê? Todo profeta, toda a pessoa que está diante de Deus tem que ter oração. Sem oração não dá. Tem que orar. E aí esse profeta Elias, ele orou antes, né? Porque ele via o povo totalmente distanciado dos caminhos do Senhor, cocheando em dois pensamentos, né? Porque tinha o ensinamento de Deus e já o ensinamento de adorar Baal. O nosso Deus é invisível, mas ele é real. E aí ele orou a Deus, pedindo que Deus cessasse as águas, né? Parasse de chover por um tempo. E Deus assim concedeu. Por isso que ele disse aqui, ó, segundo a minha palavra. Ele já tinha orado para Deus deixar 3 anos e 6 meses sem chuva e nem orvalho sobre a terra. Imagine, né? Os pastos, porque tudo que acontecia, se nos pastos davam ovelhas, eles atribuíam ao deus Baal. Se chovia, as plantações ficavam bonitas e tinha alimento e tinha prosperidade, eles davam tudo ao deus do Baal, né? Diz que Baal que providenciou isso. Mas aí Deus, através de Elias, Deus provou que ele era o Senhor dos senhores, o Deus o Todo-Poderoso, né? E não
Baal. E aqui diz assim, ó, a palavra do Senhor. Depois veio ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro do oriente que está diante do Jordão. E ali há de ser que beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Olha que maravilha, né? Ele estava na beira do ribeiro, né, bebendo água, mas não chovia, não caía uma gota de orvalho, e os corvos lhe alimentavam. Todos os dias ele via a mão de Deus sobre a vida dele, o milagre acontecendo sobre a vida dele todos os dias, esse profeta Elias. E então diz aqui, ó, o versículo 6: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro secou-se, porque não havia mais chuva na terra, né? Então Deus envia ele a uma viúva de Serepta, aqui no mesmo capítulo, e é onde ele multiplica, né, a alimentação dela, e ainda lhe concede, ela que era uma mulher, aqui, ó, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha, ela só tinha uma porção para fazer, e ele pediu para fazer para ele. E aí ela diz, porque assim diz o Senhor, né? Ele falou, faça primeiro para mim. E aí ela podia ter pensado, nossa, ele está sendo egoísta, né? Mas Deus tem os seus propósitos, tem os seus meios de trabalhar. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e nem azeite da botija não se fartará, ao dia em que o Senhor dê a chuva sobre a terra. Então o Senhor, até o dia que Deus não ia faltar para essa viúva de Serepta, porque as viúvas antigamente não era como as viúvas de agora, né? Antigamente as viúvas, elas padeciam necessidade, muita necessidade, por isso que Deus sempre ordenava para cuidar dos órfãos e das viúvas, né? O Senhor. E aqui na palavra do Senhor nos diz que Elias era um homem segundo, movido sim por Deus mesmo, né? Que ele orava e Deus fazia acontecer. Aí aqui já no capítulo 18, Elias apresenta-se a Acabe, né? Dizendo que a chuva haveria. Depois de 3 anos e 6 meses, o Senhor ia mandar chuva, né? Então louvado seja Deus, porque durante esses 3 anos, foi anos que Samaria teve muita fome, muita falta de tudo, né? Porque sem água é muito difícil sobreviver, né? E sem a chuva, sem orvalho, porque teve época que tinha só orvalho, e com orvalho assim na plantação já bastava para as pessoas até colhiam água desse orvalho para utilizar. Mas não tinha chuva e nem orvalho durante esses 3 anos e 6 meses. E louvado seja o nome do Senhor, que Elias, ele continuou, né, na sua caminhada, na sua simplicidade. Tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. E aqui no capítulo 18 mesmo, chegou todo... Elias viu que o povo estava assim, cocheando em 2 pensamentos, e propôs, né, um desafio. Que, ó, Elias, profeta de Baal, e sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse, és tu perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalaim, né? Deixou a casa de Deus para servir a outros deuses, né? Então ele mandou reunir todo o povo lá no Monte Carmelo, né? Lá no Monte Carmelo, reunir todo o povo, que ele ia
e mais os 450 profetas de Baal, né? Tinha os profetas de Baal também. E ele estava ali, ele até achava que ele estava sozinho, né? Mas ele não estava. E aí ele chegou naquele dia, né? Juntou todo o povo lá no Monte Carmelo. E aqui no versículo então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo, os 450 profetas. E aí Elias fez a sua proposta, né? Para eles, o Deus verdadeiro, o Deus invisível, mas real, o Deus de Elias contra o Deus de Baal, né? Que eles acreditavam tanto. Então diz aqui, ó, no versículo 21, então Elias se achegou todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se é Baal, segui-o porém. Porque o povo tá meio assim, né? Não sabe se vai para lá ou para cá, se serve a Deus ou se não serve a Deus, ou pensa que está servindo a Deus, está servindo a Baal. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei como por profeta do Senhor. Os profetas de Baal são 450. Ele achava que era só ele, mas com certeza tinha mais. E aí ele juntou, né? Que ó, desse-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si deles, e digam os pedaços e ponham sobre a lenha. Porém não lhe coloquem fogo. Então prepararei bezerro e porei sobre a lenha, mas não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do Senhor. Quer dizer, ele convocou sobre a lenha, mas não colocou fogo. Então invocou o nome do vosso Deus e invocarei o nome do Senhor. Ou seja, era como se fosse uma disputa, né? O povo, Elias invocou o nome do Senhor, mas ele primeiro esperou os profetas de Baal invocar a Baal para descer fogo sobre aquele holocausto. Mas eles começaram a invocar aqui os profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai primeiro, porque sois muito. Invocai o nome do vosso Deus e não lhe ponhais fogo. Não era para eles pular fogo, o Baal que tinha que mandar fogo. Eles acreditavam que Baal ia mandar fogo mesmo, mas eles ali gritavam Baal e oravam e falavam com ele, mas ele não respondia nada. Aí ele disse: e tomaram o bezerro e ele dizia: prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, eles ficaram invocando a Baal, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem respondia, e saltavam sobre o altar que eles tinham feito, né? Eles tinham feito um altar para Baal. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja falando, ou tenha alguma coisa a fazer, ou está dormindo, né? Talvez ele esteja dormindo, e se você gritar mais alto, ele vai despertar. Mas aí eles gritavam mais alto e nada, né? Então Elias, ele disse todo ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Então restaurou o altar, né? Restaurou com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e preparou todo o holocausto ali, e mandou jogar água, e muita água, sobre o altar. Aí ele clamou a Deus, né? Edificou o altar, ele arrumou o altar. Muitas vezes, para nós conseguirmos a graça, a misericórdia do Senhor, quantas vezes nós precisamos das bênçãos do Senhor, e muitas vezes nosso altar
Nosso altar é a nossa vida espiritual, está toda desarrumada, toda desalinhada, sem fazer a vontade do Senhor. Então nós temos que preparar, nós temos que fazer como Elias aqui, preparou o altar, consertou o altar que estava todo quebrado. Às vezes a gente está toda quebrada espiritualmente, né, todo desajeitado, mas o Senhor, Ele nos ajuda a consertar o altar, e aí o Senhor manda fogo. E com aquelas pedras edificou o altar no nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então amarrou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Ele disse: enchei de água. E aí eles encheram de água, né? A lenha ficou toda molhada, de maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego encher de água, né? E aqui no versículo 36 diz assim: sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manda hoje que és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra, né? Responde, Senhor, responde, para este povo conheça que tu és o Senhor Deus que fizeste voltar. Então ele quis dizer ali, ele disse ali, que se Baal respondesse, ele era o verdadeiro Deus. Mas se o outro Deus, invisível, mas real, respondesse, esse era o verdadeiro Deus. Então a lição que nós temos aqui para a nossa vida é nós confiarmos inteiramente no Deus que tudo pode e que tudo executa por nós, né? Por isso que, né, até o nome dele é o Senhor, é o meu Deus. Então o Senhor é o nosso Deus. Nós temos que confiar a cada dia que Ele tem providência para nós. Ele arrumando o altar, né? Aí, depois que ele sucedeu que na 7ª vez disse: eis aqui a pequena nuvem, né? Aí sucedeu que, entretanto, dos céus as nuvens do vento, e veio uma grande chuva, e subiu ao carro, e foi um Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. E Deus mandou, né? Então caiu do céu, caiu fogo. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Então Deus mandou fogo, provando que ele verdadeiramente era sem ele acender fogo nenhum, e estava ali perante toda a população no Monte Carmelo, e viu que Deus realmente mandou fogo. Ele é o verdadeiro Deus, né? Não ele é o verdadeiro Deus, o Deus do impossível, né? Ele faz o impossível acontecer. E para nós, essa noite, nós temos que crer que verdadeiramente o Deus de Elias é o mesmo de hoje. Ele não mudou, ele é o mesmo hoje e será eternamente. Por acaso você está aguardando algo que você acha que para você é impossível? Nosso Deus é o Deus do impossível. Ele tudo pode, ele tudo executa por nós. E Elias aqui foi caminhando, né, cumprindo as palavras de Deus, aquilo que Deus determinava para ele. Ele falava, ele profetizava, e ele fazia a diferença entre aquele povo pagão, aquele povo que era um povo de Deus, porém estava dividido, cocheando entre dois pensamentos. Por quê? O rei deles, né, que era o rei Acabe, e mais a esposa dele, Jezabel, que eram, né,
adoradores de Baal, né? Por isso que muitas vezes a nação, ela segue muitas vezes o que o líder, né? O líder tá na frente seguindo. Mas nós sabemos que o Senhor tem feito a diferença no nosso meio, tem mudado vidas, transformado vidas, né? Porque o Senhor Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, ele entra para transformar, para mudar, para a pessoa entrar nos caminhos do Senhor. Porque todo mundo sabe que todos nós somos pecadores, né? E nós carecemos da presença do Senhor, nós carecemos da misericórdia do Senhor, e assim Deus foi usando Elias ali naquele tempo como profeta, e ele orava, e quando ele orava, Deus ouvia a sua oração e estendia as mãos sobre aquela causa, né? Aquela causa pela qual ele estava orando. E depois veio Eliseu, né? Que é o sucessor de Elias, né? Que já é outra história, mas também em 1 Reis, no capítulo, começa aqui no 1 Reis, no capítulo 19. Capítulo 19, Jezabel ameaça Elias, e Elias foge. Olha, ele era um homem, como nós, né? Que nem aqui nós vemos aqui na palavra do Senhor, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. É um homem como nós, né? Que nós, orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. Ele orou, né? E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu seu fruto, né? Então, é assim que nós sabemos que se ele era um homem como nós, né? Sujeito a todas as coisas como nós somos sujeitos também. Se dele orou e Deus ouviu a oração dele, Deus também ouvirá a nossa, né? Muitas vezes o que nos falta é a fé, né? E a fé que nos falta é aquela convicção de que Deus, ele tem poder para realizar tal e tal coisa. Então nós temos que ter essa convicção, essa certeza de que Deus fará o melhor para nós, né? Que Deus fará aquilo que lhe apraz. Então nós vemos aqui a fé e a confiança de Elias, e Deus fazia o que Elias, mesmo porque essa chuva que ficou por 3 anos e 6 meses, era para ensinar o povo se achegar mais a Deus, porque o povo estava distanciado dos caminhos do Senhor, a maioria, né? Mas o Senhor disse que ainda tinha alguns profetas ainda que não se dobravam o joelho diante do rei de Baal, né? Do Deus Baal. Aqui diz, né? Vou repetir de novo aqui, ó. Então caiu fogo do céu e consumiu todo o holocausto. Então esse fogo, né, que Deus mandou, ele há de mandar no meio do povo. Quando a gente fala assim, fogo, é um fogo consumidor, né? É um fogo espiritual. Como nós vemos aqui já no capítulo, ainda no capítulo 21, né, acho que é. Elias é arrebatado, né, numa carruagem de fogo. Ele foi arrebatado numa carruagem de fogo e ficou como Eliseu, o profeta Eliseu. Estava começando, indo atrás dele, né, aqui, ó, diz assim, ó. E partiu, pois Elias ali, e achou Eliseu, o filho de Asaf, que andava lavrando a terra, né? E os bois. E ele largou e seguiu a Elias. E onde Elias ia, ele ia atrás. Quando ele via que Deus
fazia milagres e maravilhas pela palavra de Elias, ele também queria ser como tal. Ele queria uma porção dobrada do espírito de Elias, e Deus assim o concedeu, porque ele viu a partida de Elias quando ele foi arrebatado, né? Ele não provou a morte, ele foi arrebatado aos céus. Aleluia! É uma coisa assim, impressionante, que muitas pessoas ficam assim, sem saber como, né? Mas é o mistério de Deus, quando o céu se abre e a pessoa vai. Na Bíblia conta que somente 2 pessoas foram arrebatadas da terra sem passar pela morte, né? E um deles foi Elias. Amém? Que Deus abençoe a cada um, que a palavra de Deus venha penetrar em nosso coração, que nós possamos ter um ensinamento, né, de Elias aqui nos nossos dias de hoje. Por quê? Porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Amém.